A galera. Aqui eu tô então aparecendo. vou fazer assim, ó. Dudu. Busto! Eu tô parecendo mais. Como é que começou pra mim esse grupo antes do Teatro de Busto? Veio a pandemia, uma merda, fiquei na merda, cabeça super fodida. E eu tava bem nova, assim, 22, 23 anos. Não mudou muita coisa daqui pra cá, né? Não mudou nada. Enfim. E eu resolvi não me formar no ano seguinte à pandemia, né? Então, eu tava bem fudido, né, pós pandemia. Mas eu sabia que eu queria muito montar essa peça. Aí falaram que a universidade ia voltar. E eu falei, cara, eu vou montar logo porque eu tava com medo e eu queria montar minha formatura. Falei, tô com medo de voltar a pandemia e eu não poder montar. E montei logo. O Jeff, querido, integrante do Busto, resolveu se formar. Nós dois, a gente fez a graduação na UFRJ. E ele me convidou pra fazer assistência de direção dele. E eu aceitei sem nem saber o que era. Assim, confiei muito, joguei toda... Se ele fosse a pior coisa... Acredito que na minha cabeça foi... Cara, eu tenho certeza que o Jeff não vai fazer alguma coisa ruim ou que me prejudique. A gente tem certeza que a gente vai funcionar. Acabou sendo uma direção 6. E foi aquela corrida, né, de procurar elenco, procurar tudo. E eu já tinha um amigo que tinha participado de outra direção minha, que indicou uma galera. E por incrível que pareça, era uma galera muito boa. Que era Lucas, Gustavo. E aí eu fui atrás de outros atores, assim. Chamei a Cat pra assinar a assistência e direção. E aí entrou uma galera que acabou não conciliando os horários e precisou sair. E aí a partir daí os meninos indicaram o Léo e o Rômulo. E aí que acabaram entrando de cabeça no processo e a gente mergulhou na parada, assim. E foi muito bom porque foram pessoas muito incríveis de se trabalhar. E funcionou, né? Além da nossa amizade, eu acredito que a gente pensa muito diferente ao mesmo tempo que a gente se conecta, sabe? Eu tenho uma linguagem muito diferente de teatro, completamente diferente da dele. Na época eu tava numa outra experiência, assim, com relação ao teatro, completamente diferente da dele, mas que isso me encheu, assim, me preencheu naquele momento, assim. O conselho de classe foi o encontro do encontro. Foi além do encontro. E na peça tem uma parada que a gente perguntava o tempo todo sobre e o busto? E o que vai acontecer com o busto? E cadê o busto? E aí, como é que vai ficar o busto? E aí, quando a gente foi pro Maranhão, a gente precisava de um nome. Aí foi aí que a gente falou, gente, não lembro, ninguém sabe quem foi que falou, mas jogaram a ideia de ser busto e a gente falou assim, meu Deus, por quê? Representação esculpida ou pintada de uma pessoa. Se limitando à cabeça, pescoço, uma parte do torso e ombros. Geralmente sobre um apoio. Tem por finalidade recriar o mais fielmente possível a fisionomia de um indivíduo. Forma de homenagem e celebração. Por onde nos expressaríamos se amarrássemos nossos braços e pernas? Buster. Buster. Booster! Booster. Buster. Buster! Buster, em tradução literal do inglês. Amigo. Destruidor. Imbecil! Figurão. Domador de cavalos selvagens. Mas no final deu certo. E aí a gente conseguiu apresentar, e aí surgiu a oportunidade da gente viajar pro Maranhão, assim. E foi incrível poder retornar à minha terra com essa peça que era em homenagem à minha mãe e à minha avó. E eu e Jeff somos do Maranhão, então além de ter essa simbologia de... além de ter essa coisa concreta, né? De estamos viajando para um outro estado para apresentar um espetáculo teatral, também tem esse lugar simbólico de que foi o lugar que a gente veio e que a gente já fez esse percurso tantas vezes. Sair do Maranhão para ir para o Rio de Janeiro. Então voltar, fazer esse percurso inverso foi muito emocionante. E aí depois disso a gente apresentou em alguns municípios do Rio de Janeiro, a gente também foi para São Paulo, participamos da virada cultural, o que deu pra gente muita disposição em cena. Porque em cada lugar que a gente ia era totalmente diferente. A gente ia e apresentava em italiano, a gente ia e apresentava em arena. E como essas coisas iam modificando também o espetáculo. E depois veio a nossa outra viagem como a nossa primeira grande briga. E depois da nossa primeira grande briga, foi acho que o lugar que a gente falou, ok, a gente realmente se gosta. Mas pra mim,
o grupo Teatro de Busto começou quando termina o conselho de classe e eu sinto que eu olhei em volta e falei assim, caraca, não é possível que eu não conhecia essas pessoas. Sabe, não é possível que a gente não estava em cena antes, sabe, há muito tempo. Sabe, pessoas que a gente sentiu completamente à vontade em cena. Isso não só, tipo, do processo, sabe? Acho que foi uma coisa também na hora do palco, assim. Falar assim, caraca, com essas pessoas eu me sinto completamente seguro de fazer qualquer coisa que eu sei que, tipo, eu não tô sozinho. São pessoas que a gente se ajuda, a gente gosta de ver o outro crescer, sabe? Então acho que é uma relação muito linda pra gente ter no teatro. Não, e aí é isso, esse ambiente de criação também, onde a gente consegue ter várias ideias e atirar para vários lados também, assim. Eu acho que a gente é um grupo que a gente gosta de pesquisar. O grupo surge com uma pesquisa específica, mas eu acho que a gente se sente bem em trazer nossas outras pesquisas para dentro desse grupo, sabe? No Noite Imaginário a gente já se conhecia, a gente já se conseguia, pelo menos eu como direção, sabia o que cada um poderia entregar ali. O processo do Noite Imaginário foi muito gostoso, assim, porque a gente sabia que a gente ia fazer uma direção da Cat, mas a gente não sabia exatamente o que. A gente não sabia o texto, a gente só sabia que a gente ia fazer alguma coisa. E aí a gente recebeu que a gente ia fazer do Noite Imaginário, porque eu acho que o Busto tem isso também, a gente aceita muito e a gente não fica discutindo muito sobre o que vai fazer, a gente topa. E aí a gente leu, e aí eu especificamente, quando li o Doente Imaginário, li a Toninha e falei que ia fazer ela. E aí cheguei pra Cat e falei, Cat, eu quero fazer a Toninha. Pedi papel. Não, aí ela falou, já é sua, já ia te dar ela. Porque eu acho que o Doente, uma coisa interessante, é que já tinha um pouco da cor da nossa amizade, assim. Já tinha uma coisa um pouco mais lubrificada, assim, das nossas relações. E aí eu acho que isso deu um brilho maior, assim, também, porque teve a Vicky também, que é uma amiga nossa. E aí a gente estreou e logo em seguida a gente já fez a temporada, que foi ótima, assim, teve um público ótimo. E aí, assim que a gente terminou a temporada, a gente viu que a gente foi indicado pro... Ai, meu Deus, fomos indicados! A gente viu no Veja São Paulo, que tava lá os nossos nomes, no Prêmio do Humor. País Gambiarra é uma grande gambiarra, mesmo assim, que a gente fez. Porque foi um projeto que a gente tinha pouquíssimo tempo pra fazer, assim. E aí foi um trabalho em que foi um trabalho muito mais de laboratório, assim, de mesa, onde a gente se encontrava para sentar ao redor de uma mesa e trazer referências e pesquisa e escrita, e aí cada um levava uma cena para casa e trazia essa cena e debatia, não, mexe aqui, mexe acolá. E essa figura dos entregadores facilitou com que a gente criasse essa dramaturgia que foi escrita de forma autoral pelos membros do nosso grupo. O processo dramatúrgico ele se deu principalmente quando a gente estabeleceu as relações entre as personagens. Então a gente primeiro definiu quais seriam as personagens, construímos de forma corporal essas personagens, e aí depois a gente foi estabelecendo quais eram as relações entre elas, principalmente as que eram de diferentes classes sociais. E a gente estabeleceu a água como força motriz para essa narrativa, sabendo, por exemplo, quem teria água, quem não teria água, e acompanhar a luta de cada personagem. Tem por finalidade recriar o mais fielmente possível. Não, mais fiel, né? Mais fielmente. Realmente. Você tá com chiclete na boca? Eu tô ficando emocionada. Sacanagem. Eu sempre quis fazer isso. Eu achei maluco. Eu achei tipo, começando do nada. Emocionado. Eu achei que tava. Eu achei real. Você é muito boa atriz.